E aí, galera, com certeza vocês devem ter arrebentado na prova hoje. Afinal de contas, o conteúdo Nova Ordem Mundial e Oriente Médio acabou sendo visto tanto nas aulas de História quanto nas aulas de Geografia. Portanto, vocês devem ter tirado nota muito boa. A primeira questão da prova, que começa: o fundamentalismo islâmico começa a ser mais comentado como um fenômeno político e religioso a partir do final da década de 70 desse século. Qual foi o acontecimento da história que marcou o início disso aí? Ora, todo mundo sabe que foi a Revolução Fundamentalista Islâmica no Irã, que derrubou o Shah Reza Pahlavi e colocou no poder o Ayatollah Mohammad Khomeini, que inclusive tornou-se inimigo dos Estados Unidos, né? Então a resposta, letra B de bola. Essa questão número 1 equivale à questão 3 da outra prova. A questão número 2, ela está falando também sobre o Oriente Médio, a questão espinhosa de Jerusalém. Jerusalém é sagrada para cristãos, é sagrada para muçulmanos, é sagrada para os judeus, né? Quem é dono de Jerusalém? Então pediu na questão número 2, que equivale à questão 4 da outra prova, você marcou a letra incorreta sobre o Oriente Médio. E aí colocou aqui, na letra C, que a escalada de violência lá no Oriente Médio tem que ser atribuída só aos grupos de extrema-direita dos palestinos. E que os judeus, não, os judeus são os bonzinhos da história, que lá não tem grupo extremista, que eles estão tranquilos, calmos. Errado, gente. Existem os grupos fanáticos dentro dos judeus também, que é contra devolver terra para os palestinos. Eles falam que Jerusalém é só deles, é indivisível, é lá da época de Maomé. Então, marcar a letra C de casa. Na questão número 3, é uma interpretação de texto. Ela está, inclusive, que equivale ao número 1 da outra prova, ela está falando que os conflitos que tem no Oriente Médio, tanto em Israel quanto lá na Palestina, na Argélia, em vários lugares, é motivado por disputas internas. Olha, eu expliquei para vocês, gente, que as brigas, os partidos políticos, eles, dentro de cada país, eles ficam brigando entre si. Então você pega lá, por exemplo, os judeus, tem um grupo Likud, que não aceita negociar com os palestinos, é um grupo conservador, e aí, por outro lado, tem um grupo trabalhista, que é a favor de negociar com os palestinos. A mesma coisa dos palestinos, tem uns grupos radicais, tem uns que já querem mais conversar. Então as disputas entre os grupos, as divergências, tanto do mundo muçulmano quanto Israel, é um fator que dificulta a paz. Então a letra B de bola a questão muito tranquila. A questão número 4 está cobrando sobre a nova ordem mundial. Vocês estão lembrando que a nova ordem mundial ocorreu nos anos 80, com o fim da Guerra Fria, o fim do mundo bipolarizado. Então não tem mais o lado socialista, não tem mais a União Soviética, o muro de Berlim foi derrubado. E lembra que o socialismo, o Estado é pesado na economia? O Estado interfere muito na economia? O que nós vamos ter a partir dos anos 80? Com a queda do muro de Berlim, vai ter um Estado mínimo também, vai ter o neoliberalismo, a perda do poder do Estado, a formação dos grandes complexos industriais, os grandes conglomerados econômicos. Então nessa questão 4, ela está falando então sobre as características dessa nova ordem mundial. Então como que ficou o mundo após o fim da Guerra Fria? Então que é a busca do Estado mínimo, a formação de blocos econômicos supranacionais e a eliminação de barreira protecionista. Olha, gente, para ter a globalização, tem que ter abertura da economia. E a abertura da economia se faz eliminando os protecionismos, que era muito comum na época das economias socialistas. Então, questão muito tranquila aí, né? A resposta é a letra D de dado. A questão 4 equivale à questão 2 da outra prova. A questão de número 5, ela também está falando sobre a nova ordem mundial. Uma questão parecida com a questão anterior, tá? A nova ordem mundial, então o mundo globalizado, a terceira revolução industrial, o conflito leste-oeste deu lugar ao conflito norte-sul, a questão da xenofobia. E essas mudanças todas, gente, ocorreram em que contexto da história? No contexto da hegemonia do neoliberalismo e o colapso da União Soviética. Então acabou a União Soviética, que era o Império Vermelho, o mundo bipolar que surgiu após a Segunda Guerra, e está em ascensão agora a política neoliberal, que é o Estado mínimo, o Estado não intervencionista. Então a questão 5, que equivale a mesma 5 da outra prova, letra A de amor, questão tranquila. Na questão número 6 aberta, gente, está falando da guerra do Yom Kippur, a quarta guerra árabe-israelense. O que foi a guerra do Yom Kippur? Yom Kippur significa dia do perdão. Foi aquela guerra em que o mundo árabe, por ter perdido os territórios na guerra de 6 dias, queria recuperar os territórios. E aí, eles atacaram Israel. Só que Israel respondeu à altura, venceu os árabes. E o que os árabes fizeram em retaliação? Qual a consequência principal da guerra do Yom Kippur? A crise do petróleo. O preço do barril do petróleo triplicou. Afetou a economia mundial, porque os árabes que produzem petróleo, eles diminuíram a produção de petróleo
cartelizaram com a criação da OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, o preço do barril triplicou e afetou a economia mundial. Inclusive afetou o Brasil, afetou o milagre econômico, o milagre brasileiro. Vocês viram que o professor Pedro. Bom, na letra B, está pedindo para você explicar a relação do surgimento do Estado de Israel com a criação da OLP. Ora, gente, quando foi criado o Estado de Israel, Israel tomou o território dos palestinos. Os palestinos perderam tanto de terras. Israel foi ocupando a Cisjordânia, faixa de Gaza, Jericó, Hebron. Qual é a luta do povo palestino hoje, gente? Israel desocupar os territórios ocupados. E aí foi criada a OLP, Organização para a Libertação da Palestina, que pregava o terrorismo contra Israel, a luta armada. Quem é o líder maior da OLP? Yasser Arafat. A OLP que hoje é a ANP, Autoridade Nacional Palestina. Lembrando que até hoje os palestinos não têm um Estado geográfico, eles só têm um Estado político. Israel ocupa os territórios e por isso que aumenta a onda de terrorismo do mundo palestino contra Israel. Na questão número 7, ela está pedindo para você caracterizar a terceira revolução industrial. Gente, o que é a terceira revolução industrial? É a revolução técnico-científica, moçada. É a biotecnologia, a robótica, a automação, a química fina, a microeletrônica. E essa terceira revolução industrial tem caracterizado o desemprego no mundo. Como que chama esse desemprego? Desemprego estrutural, que é o desemprego que leva as pessoas, então, a buscar outras alternativas, que é o emprego informal. E aí, galera, gostaram dessa inovação do Colégio Limax para vocês aí? Então, com certeza, muitas novidades virão por aí. E eu tenho certeza que vocês arrebentaram nas provas. E vamos dar o máximo para que você obtenha o máximo de aprovação. Um abraço. Tchau.